Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Bárbara, eu sou médica perita judicial e assistente técnica, e hoje vocês vão entender como que funciona esse mercado da perícia médica judicial, como se inserir nele, como que a gente pode atuar, tá? Então já fiquem aqui que a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? O médico perito judicial, ele atua como auxiliar da justiça, né? Ou seja, isso significa que a gente empresta um pouquinho do nosso conhecimento médico para o judiciário. E a gente tem vários exemplos desse tipo de atuação. O médico perito judicial pode atuar, por exemplo, nas perícias relativas a benefício do INSS, pode atuar nas perícias trabalhistas, pode atuar nas perícias em que se discute um suposto erro médico, enfim. A gente tem uma gama muito grande de possibilidades de atuação. Ok? E como que a gente trabalha como um médico perito judicial? Primeira coisa, existem alguns pré-requisitos que a gente precisa preencher, tudo bom? Vamos lá, quais são esses pré-requisitos? Primeiro, a gente precisa ser médico, ou seja, precisa estar devidamente registrado no conselho e com as respectivas obrigações em dia. É importante ressaltar que não precisa de nenhuma especialidade, nenhum RQ específico para isso, mas é fundamental que o médico que se disponibiliza a ser um auxiliar da justiça tenha conhecimento de perícia, porque a gente está falando de uma atuação bastante específica e nichada, que exige um conhecimento a mais, ok? E a partir do momento que a gente tem essa formação em medicina, a gente entra no site do tribunal que a gente pretende atuar, onde a gente pretende atuar, e a partir do cadastro que nós fazemos no tribunal, nós fazemos upload da nossa documentação, que vai ser devidamente revisada, e o nosso cadastro, a partir deste ponto, vai ser liberado, né, para figurar no banco de dados daquele tribunal. Então, passada essa etapa inicial, um pouco mais burocrática, mas absolutamente necessária, quando o nosso cadastro é validado por aquele tribunal, a gente fica registrado no banco de dados, ok? E a partir do registro no banco de dados do tribunal, nós podemos ser nomeados, enfim, eventualmente quando algum magistrado precisa de uma perícia médica. Tá? E aqui um pequeno parênteses, eu estou falando de perícia médica, mas esse passo a passo se aplica também aos outros profissionais que desejam atuar como peritos judiciais, né? Aqui a gente inclui engenheiro, contador, psicólogo, enfim, o raciocínio é sempre o mesmo, ok? E é importante a gente esclarecer alguns pontos importantíssimos, porque quando a gente fala de perícia judicial, é preciso que o médico que está lá na assistência, na medicina tradicional, mude a mentalidade para atuar como perito judicial. Quem é o médico assistente? É aquele médico que cuida do paciente, faz consultas, cirurgias, exames, enfim. É o médico que está em contato direto com aquele paciente. E justamente por atuar dessa forma, o médico assistente estabelece uma relação de confiança com aquele paciente, como tem que ser, né? E é uma relação bilateral de confiança e de troca mútuas, ok? Já quando a gente vai para a perícia médica judicial, isso muda completamente de figura. Por quê? Na perícia judicial, nós não temos uma relação médico-paciente, né? Porque a finalidade da perícia é outra, é apurar questões médico-legais relativas a um determinado processo. Então, nós não temos uma relação médico-paciente, nós temos uma relação perito-periciano, que essencialmente se baseia na desconfiança, certo? O perito judicial essencialmente precisa desconfiar de tudo, porque a gente se baseia na documentação que nos é apresentada, na evidência científica, e a nossa finalidade é completamente diferente do médico assistente. Então, para os médicos que pensam em entrar nesse mercado, é imprescindível, assim, é absolutamente fundamental que vocês mudem essa mentalidade e virem a chave para entender qual é a devida atuação de um perito judicial, ok?
Então, e a partir daí, a partir desse entendimento, aí sim, buscar se qualificar, buscar estudar, porque é um estudo constante, e existem várias formas de adquirir esse conhecimento, tá? Aprender sobre perícia, esse aprendizado pode ser feito de várias formas. Pode ser feito de forma autodidata, por exemplo, pode ser feito através de residência médica de medicina legal e perícia médica, pode ser feito através de um curso de perícias ou de uma pós-graduação em medicina legal e perícia médica, enfim. Todos esses caminhos são válidos e todos levarão ao mesmo resultado, que é a qualificação adequada do médico para atuar como um perito judicial, ok? E quem ainda não se inscreveu no canal já aproveita para se inscrever. Quem ainda não me segue lá no Instagram, @doutora.barbararuivo, já me acompanha, porque lá eu mostro bastante do meu dia a dia como médica perita judicial e como médica assistente técnica. E na próxima aula a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre essa questão da perícia particular, que é a atuação como médico assistente técnico, tá? E se ficar alguma dúvida em relação a esse assunto, já podem mandar aqui nos comentários ou até lá no Instagram também. E até a próxima aula, tá bom? Se cuidem!